Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. Olha só, ministérios públicos de todo o Brasil estão mobilizados contra a aprovação de um projeto de lei que está tramitando na Câmara e deve ser votado ainda nesta quarta-feira, que modifica ali alguns artigos da Lei de Improbidade Administrativa, uma lei punitiva aos gestores e gestores que eventualmente cometerem alguma ilicitude na execução e no exercício de mandatos públicos, de cargos públicos. O projeto de lei que vai ser votado atenuaria ali alguns itens da lei de improbidade. Quem está conosco aqui hoje, está encabeçando aqui na Paraíba essa luta e essa mobilização, é o promotor de justiça Leonardo Quintães, ele que é presidente da Associação Paraibana do Ministério Público e vai conversar com a gente sobre esse tema, essa expectativa de votação, entre outros temas aqui. Doutor Leonardo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Qual é o risco para a gente entender no geral? Fala um pouco sobre a lei de improbidade administrativa e o que é que esse projeto de lei pode modificar e qual é o risco que ele traz no combate à corrupção aqui no Brasil. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos telespectadores da TV Arapuã. Luiz, a lei de improbidade administrativa é uma lei que realmente foi editada no ano de 92, ou seja, ela tem quase 30 anos, né, e ela, de fato, precisa ser atualizada. E nós, inclusive, defendemos isso também. Precisa ser aperfeiçoada após esses 30 anos. Mas ela, durante esses 30 anos, eu tenho certeza, prestou relevantes serviços ao país, né? Trouxe, de fato, uma maior moralidade, uma maior probidade à administração pública. E as reformas, como disse, são bem-vindas e têm que ser feitas, mas para melhorar o sistema. Ora, é comum, é senso comum na população brasileira a sensação de impunidade que o cidadão tem, principalmente de gestores públicos. É isso, se você conversar com qualquer cidadão brasileiro e paraibano e questioná-lo se o sistema punitivo, não para qualquer crime ou qualquer ilícito, mas especialmente o sistema punitivo para os gestores públicos, se perguntar aos cidadãos se ele é um sistema eficaz, se ele de fato pune todos que deveria punir, a sensação é negativa, a sensação é de impunidade. E o projeto, ele, no nosso sentir, ele piora esse sistema. Ele deixa o sistema ainda mais frouxo, ainda de punição mais dificultosa. Ele retira figuras que estão caracterizadas hoje como improbidade administrativa. Então, ele limita tanto a tipificação dos atos de improbidade administrativa, ele dificulta muito para que você enquadre uma conduta que feriu princípios da administração pública, uma conduta que precisa ser reprovada como ato de improbidade administrativa. E, além disso, não só dificulta e diminui as figuras que podem ser qualificadas e que geram punição, como também dificulta o processo para a punição. Então, a lei, como disse, ela no lugar de trazer um sistema mais eficiente, claro, mais eficiente não quer dizer um sistema sem garantias, não quer dizer um sistema que não respeite os direitos de quem responde uma investigação ou um processo dessa natureza, mas um sistema que dê à sociedade, porque essa resposta, Luiz, é para a sociedade. Como eu sempre digo, a lei de improbidade ela tem um importante papel que é não só de punir o gestor público, mas de sanear a administração pública, não é? De retirar da vida pública aqueles gestores que foram maus gestores, que foram gestores que não respeitaram a probidade administrativa que é exigida lá na Constituição da República. E ela protege ali a questão de danos ao erário público, eventuais danos ao erário público. Bom, pelo que eu li um pouco ali do projeto, se ele passar com o texto que está posto, se ele passar hoje na Câmara Federal, ele abrandaria a lei da improbidade. E você acha que tornaria praticamente inútil ou inócua a lei da improbidade se passar do jeito que está? Veja bem, Luiz, eu não vou dizer que a gente vai jogar a lei toda no lixo, claro que não. Alguns pontos até podem ser considerados positivos, né? E cito um ponto, por exemplo, hoje todo ente público tem legitimidade para entrar com ação de improbidade e aí, muitas vezes a gente vê um município, por exemplo, que entrou um opositor que vai entrar com ações de improbidade contra o ex-prefeito, muitas vezes usando um instrumento de guerra. Usando um importante instrumento. O instrumento precisa ser preservado e não pode ser banalizado como um instrumento realmente de retaliação.
ele retira ali, o projeto retira e coloca somente para o Ministério Público, que é de fato o titular da ação penal, é quem tem, por natureza constitucional, a vocação de buscar a responsabilização de quem comete ilícito. Ou seja, essa atualização seria importante. Isso é um ponto só positivo. O Ministério Público passaria a ter exclusividade como autor de ações de improbidade. Perfeito. Mas a lei traz mais pontos negativos do que positivos, né? Por exemplo, nós temos, os atos de improbidade administrativa são classificados em 3. Os atos que causam enriquecimento ilícito ao gestor ou a quem com ele pratica a improbidade, os que causam prejuízo ao erário e os que ferem princípios da administração pública. O ponto mais prejudicado, o que mais prejudica desse projeto é em relação aos princípios. E boa parte das condenações de improbidade administrativa, até aqui, se deram por violação a princípio. Ora, é princípio basilar do direito. Eu acho que a primeira lição de direito que se aprende é de respeito irrestrito aos princípios da administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a eficiência e a moralidade. Ou seja, são regras básicas que estão na Constituição Federal e que devem, sim, ser objeto de constante vigilância pelo gestor e pelos órgãos de fiscalização. A punição com base nesses atos fica bastante dificultosa, a lei diminui severamente o rol de hipóteses que podem se enquadrar como princípios, ela cria um pequeno rol taxativo e realmente... Ela reduz a prescrição dos casos, ela também retira a questão do afastamento, da suspensão e do afastamento do cargo do gestor? Isso, dificulta todos esses pontos, né? A questão do afastamento. Hoje a lei de improbidade permite o afastamento por 180 dias, podendo ser prorrogado, né? A lei reduz esse prazo para 90 dias. A prescrição, aparentemente ela até aumenta a prescrição, mas não é isso que ela faz. A prescrição hoje se dá em 5 anos depois que o gestor deixa o cargo. Ou seja, se o gestor passou 4 anos, foi reeleito e passou mais 4, há 5 anos depois disso para puni-lo. O que é que a lei faz? A lei coloca, o projeto de lei, perdão, ele coloca um prazo de 8 anos, mas contado do fato. Então imagine um gestor que no início de seu mandato praticou um ato de improbidade administrativa. Quando ele sair, se ele for reeleito, e a maioria quando ele sair do mandato, o ato de improbidade está prescrito. E você pode me perguntar, mas 8 anos é muito tempo. 8 anos é muito tempo. Mas o que ocorre, Luiz, e o que é a prática, a gente tem que voltar os olhos para a prática. E falo como promotor do patrimônio público. Na prática, muitos dos fatos que ocorrem na administração pública, eles só vêm à tona após a saída do mandato. Por quê? Porque, ora, quem participa ou ocupava um cargo comissionado, ou tinha alguma vantagem também, ou tinha próprio receio do gestor. Imagine num pequeno município, você denunciar um ato de improbidade administrativa de um prefeito, não é algo fácil de acontecer. Então, na prática, muitos desses atos, eles só vêm à tona, né? Eles só são descobertos, eles só têm uma denúncia inicial que possibilita o Ministério Público iniciar a investigação após o término do mandato. Por isso a importância desse tempo posterior. Por isso a importância que o tempo seja posterior. Bom, quem vai votar essa lei são deputados e deputadas lá no Congresso e alguns deles com processos e com condenações, inclusive de improbidade administrativa. O próprio presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, tem algumas condenações vindas lá do estado de Alagoas, onde ele já foi deputado estadual e, enfim, da mesa diretora da Assembleia. Qual é a perspectiva que vocês têm que esse projeto pode ser rejeitado ali, junto ali aos deputados e deputadas federais do Brasil? Luiz, a nossa preocupação surgiu, principalmente essa semana. Ontem foi publicado um relatório novo, um novo texto da lei, e há rumores de que esse texto pode ser votado hoje. Então, a nossa preocupação é que esse texto seja votado sem uma ampla discussão, né? É um projeto que vai ter um impacto direto em toda a sociedade, em toda a administração pública do país. A sociedade tem como mudar isso? Tem força para mudar isso? A sociedade lá estão representantes do povo, né? E que precisam e que têm essa interlocução com o povo, acredito. Então, a gente também está vindo aqui à imprensa, e a imprensa tem esse papel importante de fazer essa conexão direta com a sociedade, e a gente está vindo justamente para levar essa notícia que muitas vezes não chega ao conhecimento
da sociedade do que está acontecendo no Congresso Nacional. A sociedade precisa tomar conhecimento para que cobre do seu parlamentar, para que cobre uma maior discussão do tema, para que isso não seja votado assim às pressas, né? O Ministério Público, por meio de suas entidades de classe em todo o país, as associações, a Associação Paraibana do Ministério Público, a CONAMP, que é a nossa Associação Nacional, está permanentemente trabalhando no Congresso Nacional e dialogando com os parlamentares. Mas uma tramitação dessa, assim, se você lançar uma proposta hoje e votar amanhã num tema delicado e de impacto, de grande impacto, Luiz, isso impacta na administração pública de todo o país, em cada Câmara Municipal, em cada Prefeitura, em cada Governo do Estado, na União, enfim. Isso precisa de um amplo diálogo e, como disse, a sociedade quer mais mudanças que tragam um sistema punitivo num país como o nosso, onde a corrupção ainda é um mal que impera, que é praticada ainda com tudo que a gente já viveu. A gente sabe que o nosso nível de corrupção ainda não é um nível tolerável, pelo contrário, é um nível que precisa ser reduzido e nós não podemos diminuir os poucos instrumentos que temos. Nós precisamos, sim, aperfeiçoá-los, respeitando os direitos e garantias de quem é investigado, mas criando um sistema minimamente eficiente para que a gente possa evitar o enriquecimento ilícito em detrimento da administração pública, para que a gente possa evitar o dano ao erário e para que a gente possa ter uma administração que respeite os princípios mínimos. Tem fatos aqui que nos preocupam, Luiz. Eu vou lhe citar um exemplo. Frustrar a licitude do procedimento licitatório. Talvez seja o ato de improbidade que mais ocorra no dia a dia das administrações públicas. Fraudar a licitação. Fraudar a licitação, como está colocado no projeto, se não for comprovado o prejuízo ao erário, você pode fraudar a licitação para desviar aquela conta que normalmente é alta da administração pública para destiná-la a um aliado seu, um parente, um correligionário, enfim, beneficiar alguém, mesmo que ele venda em um preço proporcional. Mas você frustra o processo, você direciona aquilo para uma pessoa. Se ele vender nesse preço razoável, mas você ainda assim beneficiando a pessoa, ele não vai ser condenado por prejuízo ao erário. A jurisprudência hoje entende que se você frustra a licitação, aquilo já tem dano quebrou o princípio presumido, da moralidade, quebrou o princípio. Você não vai conseguir condenar ele por prejuízo ao erário. Não teve prejuízo, vai para princípio. O que é que ocorre no projeto? O projeto tira da pena de quando você fere princípios, tira a suspensão dos direitos políticos. Então, quer dizer, aquele político que fraudou a licitação nesses termos que coloquei, ele não vai sair da vida pública. Ele não vai ter essa pena de suspensão dos direitos políticos, que talvez seja a pena que mais preocupa o gestor, porque ele sai do jogo político e faz o que eu disse no começo, um saneamento da vida pública. Você retira do sistema aquele que não se comportou adequadamente, segundo as regras, seguindo os princípios da Constituição e construindo, fazendo uma administração pública minimamente rígida. Doutor Leonardo, não é a primeira vez que eu, junto com membros dos Ministérios Públicos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, trato de algumas leis que, de certa forma, pela visão de vocês, dificultam o combate à corrupção e estimulam a questão da impunidade aqui no Brasil. Ao longo desse tempo, a gente tem acompanhado a aprovação da lei do abuso de autoridade, mais recentemente um projeto que prevê aí a formação, uma alteração na formação do Conselho Nacional do Ministério Público, que acompanha os atos do Ministério Público. Agora, esse projeto de lei, o que você acha, que leitura você faz no geral em relação a isso? Está havendo, de fato, aí um retrocesso no processo de avanço ao combate à corrupção no Brasil, e o que a sociedade deve ficar atenta para não permitir que isso avance, seja no Congresso ou em outras instâncias? O sentimento que nós temos é esse, Luiz, de movimentos realmente no sentido de retroceder, né? De arrefecer esse combate à corrupção. E em linha, como disse e repito, totalmente oposta ao sentimento da sociedade. E digo, quando falo e repito o sentimento da sociedade, falo porque a gente está tocando no pulso. O Ministério Público recebe o povo diariamente, na nossa casa que é do povo. E a gente sabe, a gente sai às ruas e não precisa de fazer muita pesquisa para a gente saber que a sociedade brasileira quer combate à corrupção. Ninguém suporta mais, né? Os serviços não são ainda satisfatórios
justamente por conta do desvio. Você acha que é uma reação do Congresso Nacional a partir do que aconteceu com a Lava Jato, em que avançou no processo de combate à corrupção e houve ali uma reação da classe política agora querendo, enfim, colocar esse sistema de contrapesos e de medidas aí na balança certa? Sim, há essa reação, não é? Há um sentimento de crítica a determinadas ações, mas isso não pode subverter a lógica de que a gente precisa. Vamos criar um sistema que respeite, como disse, os direitos e garantias fundamentais dos investigados. Claro, o direito de defesa precisa ser garantido, mas nós temos também que nessas atualizações e nessas modernizações criar sistemas que minimamente funcionem, né? Que de fato entreguem o que a sociedade quer, que é o quê? A punição de quem cometeu esses atos. E a punição, Luiz, ela não tem só o objetivo de retribuir, de castigar aquela pessoa que cometeu o ilícito, mas ela tem uma função que é até mais importante, que é de dar o exemplo, né? De dizer àqueles que pensam em cometer o ato, de saber que se cometer, o sistema funciona e vai sim entregar-lhe uma punição. Doutor Leonardo, tem uma discussão também própria interna dentro do Ministério Público que, para além das punições, aliás, a classe política também gosta de fazer esse debate, para além das punições, o Ministério Público pegar ali um caminho, uma via da não persecução, enfim, de acordos, de fazer com que, aliás, às vezes o acordo ele consegue dar um retorno ainda maior, seja do dano ao erário, enfim, do que propriamente a punição, no caso da improbidade administrativa, no campo... não no campo criminal. Mas, assim, que leitura você tem em relação a isso? Dá para avançar nesse caminho também? O acordo é uma realidade, certo? Inclusive no direito penal, né? Nós temos trabalhado com isso, com acordos, tanto no direito penal como também na improbidade administrativa. Isso já é uma realidade. O projeto, inclusive, nesse ponto, prevê isso, né, de forma mais detalhada, avança nesse sentido. Vocês aprovam, né, esse avanço? Isso, claro, o acordo como você disse, é muito eficaz. Você corrige os erros da administração pública, você pune de forma mais eficaz e mais rápida, porque é de uma forma negociada, sem ter que enfrentar toda essa gama de recursos que a gente tem hoje, né? O trânsito em julgado de uma condenação hoje é algo praticamente quase que impossível. Então, o acordo é um caminho para os pequenos delitos, para os pequenos crimes, para os pequenos atos de improbidade. Realmente, o acordo tem se mostrado na prática e nós temos estimulado isso. Não é? O Ministério Público, muito mais do que punir, quer construir uma administração pública melhor. Esse é o nosso grande objetivo. Esse é o que quer a sociedade. O que a sociedade quer? Quer que o serviço melhore, quer que chegue educação de qualidade, que chegue saúde, que chegue segurança pública. Então, o acordo tem possibilitado isso e a gente tem trabalhado e defende. Está no projeto e, nesse ponto, é um ponto também positivo. O que é que vocês esperam, então, de uma votação de hoje, por exemplo? O que é que vocês esperam da posição dos deputados no projeto de hoje, no Congresso? O que a gente tem conclamado, tanto os parlamentares, a gente tem mantido um diálogo permanente com a nossa bancada, tanto na Câmara como no Senado, no sentido de que a gente possa discutir mais. Né? Como disse, nós não somos contra as reformas e a reforma da lei de improbidade, que vai completar no próximo ano 30 anos. Ela precisa ser atualizada, né? A gente precisa ver o que é que está dando certo e o que é que está dando errado e melhorar, mas melhorar para aperfeiçoar. Então, o nosso clamor e o que a gente leva de mensagem para os parlamentares e para a sociedade é no sentido de que a gente discuta mais. Né? A gente não pode fazer uma proposta num dia e votar no outro sem uma ampla discussão. O momento é muito ruim para o próprio... Eu sempre digo que a essência do parlamento, o diálogo e o diálogo presencial, o contato, isso está muito prejudicado em razão da condição sanitária que a gente vive. E é mais um motivo para a gente ter muita cautela em mudanças que vão impactar a vida de toda a sociedade. Então, o nosso pedido é que a sociedade realmente tome conhecimento do problema e cobre da classe política, cobre do seu parlamentar, cobre de todo aquele que recebeu a sua delegação, que realmente se faça um debate mais amplo sobre esse tema e o Ministério Público, que trabalha com isso diariamente, está amplamente à disposição e vai buscar fazer esse debate, contribuir com o debate, realmente melhorar, avançar, aperfeiçoar, criar um sistema que garanta os direitos de quem é investigado, mas também que traga
um sistema que funcione minimamente, que entregue o que a sociedade quer, que é uma administração pública melhor, mais rígida, mais respeitante dos princípios da administração pública. Tá aí, doutor Leonardo Quintães, presidente da Associação Paraibana do Ministério Público. Nosso tempo está estouradíssimo, doutor Leonardo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque o Ministério Público está no processo de eleição do novo Procurador-Geral de Justiça aqui do Ministério Público. Já tem ali os 4 candidatos promotores disputando. De forma mais resumida, em função do tempo, que avaliação você faz do momento do Ministério Público hoje, da gestão do Procurador Francisco Seráfico, e o que é que se espera aí do novo Procurador-Geral de Justiça? O Ministério Público vive um momento muito bom, né? A sociedade paraibana tem reconhecido o trabalho do Ministério Público, é destaque em combate à corrupção. Todos nós sabemos, né? Nossas ações têm sido reconhecidas em todo o país, né? E acho que o que a sociedade espera é que o Ministério Público continue avançando, né? Continue combatendo a corrupção, defendendo os direitos sociais, e eu acho que é isso, assim, o Ministério Público vem num momento de muita unidade, unidade em prol da sociedade, unidade com o objetivo de realmente entregar o que a sociedade espera da nossa casa. Tá aí, doutor Leonardo Quintães, promotor de justiça, presidente da Associação Paraibana do Ministério Público. Queria agradecer sua presença aqui no Rede Verdade, desejar boa sorte aí nas lutas do Ministério Público. Nós que agradecemos, Luiz. Bom demais. A você, o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.